Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Motoristas de ônibus do Rio de Janeiro desistem de paralisação. Cidade de São Paulo sanciona lei que proíbe a alimentação de pombos nas ruas. Infectologista explica quais são as principais doenças transmitidas pelo pombo e o porquê sua proliferação deve ser controlada. Maduro anuncia renovação parcial do governo para os próximos dias. E governo quer reduzir multa por desistência de compra de imóvel. Os motoristas e cobradores de ônibus do município do Rio de Janeiro decidiram na terça-feira não retomar a greve que foi iniciada à meia-noite de segunda-feira e interrompida à meia-noite de terça. O sindicato da categoria vai tentar suspender uma ordem judicial que permite que motoristas atuem também como cobradores. O objetivo é proibir que as empresas obriguem o mesmo funcionário a realizar as duas funções. Em assembleia na noite de terça, na sede do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro, o presidente da entidade, Sebastião José, afirmou que ainda nesta semana vai entrar na justiça para tentar derrubar uma liminar obtida pelo Rio Ônibus, que é o sindicato patronal, que proíbe a regulamentação de uma lei municipal que determina o fim da dupla função. Recentemente, a cidade de São Paulo sancionou uma lei que proíbe a população de atrair e alimentar pombos em ruas, praças e calçadas da cidade, podendo resultar em multa ao munícipe. Em São Paulo, aquele que for flagrado alimentando a ave receberá primeiro uma advertência e, se insistir no ato, será multado em R$200, valor que poderá dobrar em caso de reincidência. Em outras cidades do país também são discutidas ações para controlar a proliferação dos pombos, que são capazes de transmitir doenças graves ao ser humano por meio das fezes. Em entrevista ao Brasil Notícias, a médica infectologista e diretora da Sociedade Paulista de Infectologia, a doutora Lucy Vasconcelos, explicou por que alimentar pombos pode ser prejudicial à saúde. Os pombos podem transmitir várias doenças, principalmente através dos seus dejetos, desde doenças bacterianas às doenças fúngicas ou virais. As principais doenças que podem ser transmitidas pelos dejetos ressecados dos pombos são a criptococose, que é uma doença causada por fungo, a histoplasmose, que também é causada por fungo, a salmonelose, que é uma doença bacteriana, e algumas infecções virais que também podem ser causadas por fezes ressecadas de pombos. No início do ano, pelo menos 5 moradores do Distrito Federal foram hospitalizados após serem contaminados por fungos presentes nas fezes das aves, concentradas em pontos de lixo e sobras de comida. Segundo a infectologista, as doenças transmitidas pelo pombo podem até mesmo matar. Essas doenças podem ser fatais, sim, todas elas, principalmente a criptococose, que é a mais comum e a mais grave. Quem está mais suscetível a essas doenças são as pessoas que têm a imunidade mais baixa, por exemplo, os portadores do vírus HIV, e as pessoas que trabalham em armazéns, em lugares fechados, onde elas podem aspirar fezes contendo fungo. De acordo com o Ministério da Saúde, é possível evitar o contágio umedecendo as fezes do pombo com desinfetante antes de varrê-las. E para a doutora Lucy Vasconcelos, controlar a população de pombos é uma medida importante de saúde pública. A gente deve controlar a proliferação de pombos nas grandes cidades? A gente deve sim. Primeiro porque não é saudável nem para eles. Então, a gente não deve alimentar pombos e para que eles se proliferem num local que seja mais adequado para eles e mais saudável para o ser humano. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na terça-feira uma renovação parcial do governo que fará nos próximos dias em elementos chaves da economia e dos serviços públicos. O chefe do executivo antecipou apenas que já tem preparada uma ordem aos novos ministros que chegarem e aos que continuarem seus cargos, para que metade dos vice-ministros sejam jovens. No último dia 20 de maio, Maduro foi reeleito para o período 2019-2025.
com mais de 6 milhões de votos em questionadas eleições, nas quais se registrou cerca de 54% de abstenção, uma das mais altas da história no país. O governo quer reduzir pela metade a multa a ser paga por quem comprar imóvel na planta e depois desistir do negócio. O Palácio do Planalto trabalha para que a penalidade seja de 25% do valor já pago e não 50%, como aprovou a Câmara na semana passada. O tema está em debate no Senado, onde o texto começa a tramitar. A mudança terá impacto positivo no bolso do consumidor. Brasil Notícias. A informação que você precisa.